Marisa vai trazer para você algo de muito especial. Porque temos agora uma mudança no tratamento da insuficiência cardíaca com novos pilares. Esses novos pilares que você está buscando entender, porque temos novos trials, novas drogas, necessitam agora ter uma mensagem mais de teor prático para você que está aí nos assistindo. E para isso, nós temos aqui as grandes lideranças do Brasil em insuficiência cardíaca, para que cada um deles aqui traga a sua opinião e fortaleça a sua prática clínica de como usar esses novos fármacos. Nós vamos iniciar agora um questionamento e você vai ouvir de cada um desses líderes a opinião deles frente a essas novas utilizações. Vamos começar com o Dr. Marcos Simões. Marcos, qual o perfil dos doentes para utilizar sacubitril valsartana? De uma maneira simples para o clínico que está te assistindo, Marcos. Ok. Os candidatos naturais, ou os pacientes melhores candidatos ao sacubitril valsartana, são aqueles pacientes que correspondem ao perfil de inclusão no grande trial que respalda o uso do sacubitril valsartana, que é o estudo clínico Paradigm. Então, esses pacientes são portadores de CFR, que persistem com insuficiência cardíaca sintomática, ou seja, classificacional 2, 3 ou 4, apesar do uso clínico otimizado dos bloqueadores neurohormonais clássicos, e EcoBra, espironolactona e beta-bloqueador. É desejável que esses pacientes também não tenham disfunção renal muito grave, clínica creatinina idealmente acima de 30, sem hiperpotassemia importante, ou seja, são pacientes então com bom perfil de uso da medicação. Há uma certa controvérsia porque no trial, no estudo clínico, os pacientes classe funcional 4 não demonstraram amplo benefício da medicação, mas é muito possível que isso tenha acontecido por conta do número pequeno de pacientes nesse grupo. O fato é que nós acreditamos que, por ser uma droga mais potente, um vasodilatador mais poderoso e que tem benefício clínico, reduzir mortalidade, melhorar sintomas na IC, os pacientes mais graves com classe funcional 4 também se beneficiam dessa medicação. Talvez seja até um cenário clínico em que os pacientes podem até ter mais benefício, porque são pacientes que precisam de maior intensidade, um tratamento mais otimizado para que eles possam ter melhora clínica e sair dessa condição grave de classe funcional 4. Fabiana, o Marcos nos trouxe um cenário do chamado doente grave e que os estudos ainda, tem um estudo em andamento nesse momento, inclusive, com sacubitril valsartana, para exatamente esse subgrupo. Mas temos, no mundo real, o paciente hipotenso, uma pressão arterial sistólica igual ou inferior a 100 milímetros, que foi um critério, inclusive, de exclusão do estudo. Mas no mundo real, esses doentes você exclui, você não deixa de oferecer esse fármaco. Como é que você tem, na sua experiência, esse cenário? Marcelo, realmente, se a gente for ficar bem atento ao que os trials relacionados à sacubitril valsartana demonstraram, os pacientes, para serem incluídos no estudo, precisavam ter pressão arterial acima de 100 milímetros de mercúrio no screening e acima de 95 no momento da randomização. Então, se a gente tiver todo esse rigor, é nesse cenário que a gente mostra o maior benefício de sacubitril valsartana. No entanto, o que nós observamos conforme utilizamos a droga? Que esses pacientes, mesmo hipotensos, após melhora da função miocárdica, eles até elevam a pressão arterial pelo benefício que a medicação traz para estes pacientes. Então, assim, de uma maneira assim, categórica, se a gente tiver uma monitorização mais de perto, talvez um paciente com a pressão um pouquinho mais limítrofe, a gente possa fazer essa otimização, fazer a otimização de uma maneira lenta e sempre tentando otimizar a dose desses pacientes, porque nós podemos ter benefício no futuro. Então, temos dados de diretriz para isso? Não temos. Mas na prática clínica a gente observa que nesse cenário os pacientes também podem se beneficiar, mesmo aqueles que têm a pressão mais limítrofe. Professor Pereira, dentro desse cenário temos agora o paciente agudo.
E tivemos 2 estudos que nos ajudam a, talvez, a traçar um novo caminho para esse fármaco, que foi o Transition e o Pioneer. Através desses estudos, como é que ficaria a utilização do sacubitril, valsartana no doente com insuficiência cardíaca aguda descompensada? Qual o melhor momento para iniciar esse fármaco, na sua opinião? Na verdade, quando a gente fala de insuficiência cardíaca, a gente tem que lembrar sempre que insuficiência cardíaca descompensada nessa fase aguda é um quadro em que o paciente está vasoconstrito. Então, ele vai precisar tomar vasodilatador. Então, e qual é o momento? Eu acho que desde que ele esteja descompensado, eu já pensaria em utilizar. Como foi colocado e já apresentado na discussão aqui, os dados que a gente tem são mais nos pacientes crônicos. Na fase aguda, a gente está aprendendo, está começando a utilizar. Mas, para mim, em qualquer momento, eu poderia estar utilizando. A gente tem, inclusive, um quadro, por exemplo, de pacientes que estão dependentes de dobuta, que a gente entra com vasodilatador, às vezes fazia associação de vasodilatadores. Hoje eu posso usar sacubitril valsartana para ajudar no desmame da droga. Então, mas eu acho que nós temos mais evidência com esses estudos que você destacou, mostrando que pré-alta é o melhor momento, que o paciente está internado, eu posso vê-lo em todos os momentos, então eu posso introduzir assim que o paciente estabiliza, eu começo a dar a droga para poder dar alta para ele já medicado e, se possível, até se ele ficar alguns dias internado, já está aumentando a dose para poder deixar ele já sair com uma dose mais eficaz. Então, vejam bem, o professor Marcos desenhou o perfil do doente que está aconselhável usar sacubitril valsartana em termos gerais. Fabiana entrou na questão do paciente com a pressão arterial abaixo de 100 milímetros, que é um cenário de mundo real, embora não testado em grande estudo, e deu a sua colocação para ajudar você na sua tomada de decisão. O professor Pereira entrou um outro novo cenário. Qual o novo cenário? O cenário do doente agudo. O que fazer com este doente? Então já temos os 3 cenários. Obviamente que agora vem a outra pergunta. Se o meu paciente só consegue ficar na dose inicial 24, 26, reportando na mesa que nós já fizemos essa pergunta para o professor Marcos, qual é a dose mínima ideal efetiva? Eu pergunto isso ao professor Bacal. Bacal, se o seu paciente só consegue ficar em 24 ou 26, eu lhe pergunto, não seria melhor eu voltar para o IECA ou BRA que ele estava em uso? Ou essa dose já traz benefício superior do que eu manter ele numa dose cheia de IECA e BRA? Eu começaria respondendo primeiro o que é o paciente que não tolera tomar uma droga como sacubitril valsartan. Na prática, nós vemos que muitas vezes o paciente não tolera porque ele está tomando muito diurético. Então, ele está hipovolêmico. Então, essa é a primeira mensagem para o clínico, observar se realmente o paciente precisa dessa dose alta de diurético, ainda mais num país continental como o Brasil, áreas muito quentes. Se você atingiu o estado o paciente está euvolêmico, priorizar drogas que efetivamente atuam reduzindo mortalidade, reduzindo internações, nos desfechos duros da insuficiência cardíaca. Então, eu primeiro procuraria alguma causa que o paciente não tolera. Nos estudos comparativos, por exemplo, no Paradigm, que foi um maior estudo de insuficiência cardíaca crônica, quando se comparou o grupo sacubitril valsartan e enalapril, houve mais hipotensão no grupo sacubitril valsartan, mas não necessitou retirada do remédio. E mais recentemente o estudo PROVE, um estudo mecanístico, mostrou que além do efeito, analisando rigidez de aorta, que é semelhante entre o enalapril e o sacubitril valsartan, mas os efeitos são adicionais. Nós temos efeitos adicionais de remodelamento ventricular, do remodelamento reverso, de biomarcador. Então, eu responderia essa pergunta dizendo, eu tenderia a manter o sacubitril valsartan nesta dose, até porque temos dados de literatura que mostram que essa dose também tem o efeito benéfico, é maior acima de 49,51, classicamente, mas nós temos benefício também nessa dose. Então, acho que os dados são tão consistentes da superioridade de desfechos duros que eu tenderia
a manter o sacubitril valsartan nessa dose e buscar, assim que possível, a otimização e buscar causas que me impossibilitaram de subir a dose, que não é tão frequente na prática clínica. Muito bem, então agora já temos todos os cenários clínicos e vamos agora para o que realmente vai ajudar você a utilizar o fármaco, né? Então você já sabe a quem indicar, já sabe as situações difíceis, como julgar, e a pergunta é, como é que eu introduzo, ajusto o sacubitril valsartana e quais parâmetros eu me baseio para poder fazer esse ajuste? Fábio, nos ajuda nisso, por favor? De acordo com o estudo Paradigm e de acordo também com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, baseada na última diretriz, deve-se utilizar em pacientes que toleram e tenham pressão adequada a dose de 49,51. Doses menores devem ser preconizadas em pacientes que são hipotensos, idosos. E sempre que, quando a gente observa isso, alguns parâmetros devem ser considerados. O aumento deve ser progressivo e deve ser a cada 2 e 4 semanas. Algumas considerações são importantes. O estudo Paradigm, principalmente, avaliou pacientes menos de 85 anos. Somente 1,4% dos pacientes eram acima dessa idade. Então, nessa população idosa, as doses devem ser menores e devem ser progressivas. Outro dado importante também é a presença de angioedema. Indivíduos afro-americanos tiveram maior probabilidade de angioedema, 2,4 quando comparado a 0,5 em indivíduos brancos. Então, essa população a gente tem que tomar cuidado. E sempre perguntar para o paciente se ele tem sintoma de hipotensão, se ele tem tontura, levantar aos poucos e principalmente deixar a dose da noite mais próximo de dormir, evitando a hipotensão. Deve ser também tomado cuidado com a função renal. Apesar do estudo com o sacubitril valsartan mostrou que esses pacientes toleram e têm melhor função renal do que os pacientes que tomaram enalapril, mas sempre a cada 2 a 4 semanas, eletrólitos e função renal deve ser utilizada. E outro dado importante, naqueles pacientes que tomam inibidor de enzima de conversão, deve ser suspendido 36 horas antes da introdução do sacubitril valsartan. Muito bom. Então, com essa finalização do Fábio, nós agora temos o pleno entendimento do papel do sacubitril valsartana, a quem indicar, os cenários para esses doentes e como me comportar frente a esses cenários. Agora nós temos um outro grupo de fármacos que entrou dentro do tratamento da IC crônica, outro pilar, que envolve agora os inibidores do SGLT2. E esses inibidores do SGLT2, é importante agora eu me perguntar, todo meu paciente com insuficiência cardíaca, eu devo dar o inibidor do SGLT2? E aí vem a pergunta, em todos os cenários da IC, classe 4, é só ICFER, já estou autorizado a pensar no ICFEP? Então essa pergunta, doutor Evandro, para ver qual é o cenário clínico, como assim o fizemos com o sacubitril valsartana, para que o clínico que lá está entenda, para esse doente eu tenho que prescrever o inibidor do SGLT2. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, né? Porque a gente tem hoje mais um pilar no tratamento da insuficiência cardíaca. Embora nós, do Departamento de Insuficiência Cardíaca, ainda não tenhamos feito uma mudança na diretriz da insuficiência cardíaca, a doutora Fabiana, que está aqui, ela está conduzindo como diretora científica um conjunto de mudanças que a gente vai estar apresentando aos cardiologistas no final do ano. Os dados da literatura reforçam o uso da dapagliflozina para os pacientes com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, independente de serem diabéticos ou não. Esse é um avanço importante, né? Até porque esse foi o primeiro estudo que aponta na direção da redução de mortalidade. Mais recentemente, uma segunda droga, a empagliflozina, demonstrou um impacto em relação à morbidade e, obviamente, a gente passa a ter 2 medicamentos que têm esse efeito, né? Existem algumas características do tipo de paciente, de um estudo para o outro, e, obviamente, a discussão ainda está em evolução.
Mas a gente hoje tem uma forte recomendação, e isso está presente na diretriz canadense, na diretriz europeia, e a aprovação em bula, né, do FDA, e o Brasil, a gente está caminhando nesse sentido de consolidar essa indicação, e o DEI que recomendar isso, Marcelo, tanto no paciente diabético como não diabético, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E se o paciente já vem utilizando essa classe de drogas, não é? A manutenção dessa classe de drogas. Muita discussão sobre os mecanismos de ação. A gente sabe que essas drogas possuem um efeito diurético, mas também sabemos que os efeitos que acontecem na melhora funcional e na melhora da morbimortalidade provavelmente são por outros efeitos. Então, o que eu posso dizer a você é que todo o espectro de insuficiência cardíaca sintomática, essa classe de droga, ela vem sendo recomendada tanto em pacientes com diabetes como não diabéticos. A outra pergunta que você traz é sobre o paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, preservada. Aqui a gente não temos ainda uma real indicação. O que a gente tem aqui é que muitos desses pacientes são portadores de diabetes. Então, essa classe de droga hoje é uma classe de droga que evita eventos cardiovasculares e tem um potencial de nefroproteção. Então, a gente recomenda, não é, que se esses pacientes possuem diabetes e possuem a alteração da sua função renal, que essa classe de drogas, ela deva ser pensada em utilizar não para melhorar hospitalização ou morte na ICFEP, porque não existe nenhum medicamento que reduza a mortalidade. Existem dados para serem publicados, existem estudos numa fase final de término desses estudos, para justamente avaliar na ICFEP redução da mortalidade, mas nós não temos hoje uma certeza em relação a isso. Então, essa classe de drogas, ela deve ser conversada com o paciente, né? Por quê? Porque nós estamos começando a utilizar na prática clínica em pacientes com diabetes e não diabéticos. Muitos pacientes, Marcelo, se assustam com a bula. Então, a gente tem que apoiar que essa classe de drogas é bastante segura, o seu uso clínico. E que, no fundo, a preocupação de hipotensão que possa acontecer e piora da função renal, que inicialmente era uma preocupação, hoje é o contrário, que a gente tem muita segurança e ela tem um potencial de nefroproteção. Muito bom. Nesse mesmo cenário, agora a pergunta é para o Marcos. O Evandro respondeu o doente que tem insuficiência cardíaca. Mas, na verdade, os estudos com esse fármaco, eles começaram com o grupo de pacientes que não tinham insuficiência cardíaca. Por isso eu pergunto ao doutor Marcos. Marcos, todos os pacientes que têm a presença de diabetes, eles têm que tomar o inibidor do SGLT2 com o objetivo de prevenir o desenvolvimento de diabetes tipo 2, claro, o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, ele passa a ser algo obrigatório, porque nós cardiologistas temos muitos pacientes diabéticos no nosso consultório. Eu costumo dizer que não existe o diabético puro sangue no consultório do cardiologista. Pode estar lá no endócrino, mas no consultório do cardiologista, com certeza, ele tem dislipidemia, ele tem hipertensão, ele tem obesidade, pode ter apneia do sono e tem lá o diabetes tipo 2. Todos eles têm que tomar inibidor do SGLT2, Marcos? Sim, a resposta é plenamente afirmativa. Então, quando se foca no tratamento do diabetes mellitus tipo 2, o uso do inibidor da SGLT2 alcança alto grau de recomendação, indicação A, ao lado da metformina, como droga já inicial para o tratamento do diabetes. Isso se dá pelo amplo benefício em redução da morte cardiovascular e desenvolvimento da insuficiência cardíaca ao longo do tempo. Isso foi demonstrado em grandes estudos, como o DECLARE e o EMPA-REG. Isso se dá também porque a principal causa de morte do paciente com diabetes tipo 2 é a doença cardiovascular. Então, além de controle da glicemia e do próprio diabetes,
usar uma medicação como inibidor da SGLT2 que tem benefício em reduzir eventos cardiovasculares e reduzir o desenvolvimento de insuficiência cardíaca acaba sendo um benefício muito grande nessa população de pacientes. Lembrar que essa recomendação acaba se salientando e ficando ainda mais forte se o paciente tiver outros fatores de risco, o que é muito comum, porque eles não são puro sangue. Se o paciente, além disso, tem outros fatores de risco para desenvolver insuficiência cardíaca ao longo do tempo, como a hipertensão arterial, doença isquêmica e outras comorbidades. Seguindo essa linha, ou seja, o Marcos já explicou que todo paciente com diabetes tipo 2 que tem possibilidade de desenvolver insuficiência cardíaca no seu consultório, hoje a boa prática é a indicação do inibidor do SGLT2. Agora eu tenho que entender o porquê isso. Por que eu tenho que dar esse fármaco? Qual é o mecanismo fisiopatológico que ele atua para gerar esse benefício? Fabiana, explica para a gente, uma forma, eu sei que é uma pergunta extensa, mas de uma maneira bem clara e resumida para o clínico que está te vendo. O principal mecanismo de ação dos inibidores de SGLT2 é uma ação renal, em que ocorre uma inibição da reabsorção de glicose e sódio no túbulo contorcido, e isso leva a uma maior glicosúria e, consequentemente, natriurese. Então, esses pacientes apresentam uma maior glicosúria e natriurese, e dessa maneira ocorre uma mudança no volume circulante. Então, existe aí uma ideia de que esse mecanismo tenha sido responsável pela redução de hospitalizações por insuficiência cardíaca, que foi observado nos estudos EMPA-REG, no estudo de Clare com empaglifosina e dapaglifosina em pacientes diabéticos. Portanto, nós temos então que esse mecanismo é possível que ele seja o responsável pelos benefícios na prevenção da insuficiência cardíaca em pacientes diabéticos. Existe também uma hipótese de que exista uma proteção cardiológica, né, uma cardioproteção com o uso de inibidores de SGLT2 por uma ação especificamente mitocondrial na célula miocárdica. Então, dessa maneira, nós temos então os potenciais benefícios da droga nos pacientes diabéticos que ainda não desenvolveram insuficiência cardíaca, mas que têm risco de desenvolver a doença. Muito bem. Seguindo essa linha de pensamento, agora eu também preciso entender, a Fabiana explicou o porquê, o benefício do fármaco no paciente diabetes tipo 2. Agora a pergunta para o mesmo cenário de fármaco é para o paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E aí eu vou para o professor Pereira. Professor Pereira, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, se observou um comportamento um pouco diferente e se sugere talvez outros mecanismos mais intensos na proteção. O senhor poderia nos explicar isso, por favor? É interessante, Marcelo. Na verdade, quando a gente está falando do inibidor da SGLT2 no tratamento da IC, é curioso que, como a Fabiana já nos colocou, né? Primeiro foi um achado não esperado, né? Nos estudos de tratamento do diabetes, de repente apareceu essa redução de hospitalização por insuficiência cardíaca. E a Fabiana já nos explicou, acho que o principal mecanismo de ação da droga é esse aspecto natriurético e glicosúrico do paciente, melhorando a diurese desses pacientes, ou pelo menos diminuindo a volemia. Então, qual é o principal mecanismo? É esse da diurese desse paciente, diminuir a volemia de tal forma que esse paciente descompensa menos e ele tem melhor evolução. Mas acho que a droga, com esse resultado inesperado, né, o problema cardiológico não era bem conhecido e continua sendo investigado, mas tem um mecanismo de ação no próprio coração, melhorando o metabolismo do coração, tem a proteção renal que esse paciente tem. Agora surgiu, essa semana no Europinha surgiu um trabalho mostrando que nos hipertensos a droga melhora o remodelamento cardíaco. Então, acho que a gente está tendo informações novas sobre o mecanismo de ação e estamos aprendendo. Mas, quando você me pergunta qual é o principal mecanismo, é diurético, é a natriurese e a perda de glicose que está fazendo com que esse paciente tenha uma redução de volemia e uma melhor evolução, principalmente porque quais são os sintomas do paciente com insuficiência cardíaca? É congestão, e essa droga está reduzindo essa congestão de uma maneira sistêmica persistente. Muito bom. Então, até agora nós conseguimos entender para quem dar e por que dar o inibidor do SGLT2
nos 2 cenários. Quais 2 cenários? O paciente diabético, tem risco para desenvolver insuficiência cardíaca, e o paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Mas, obviamente, temos os cenários ditos polêmicos. Que cenários polêmicos são esses? E aí eu vou precisar da ajuda do professor Bacal. E é muito comum nesses cenários ditos polêmicos, que fazem parte da prática clínica, como discutimos isso inicialmente com o sacubitril/valsartana, não seria diferente com os inibidores do SGLT2. E nada melhor que o professor Bacal, com a sua vasta experiência clínica, tanto no doente usual de consultório e no doente transplante ou no doente grave, para nos dar essa visão. Bacal, situações polêmicas. ICFEP, sim ou não? Classe 4, sim ou não? Pré-diabético, sim ou não? É fármaco seguro dar esse medicamento? E o clearance? Até quando nós toleramos? É 30 o corte? Posso esticar a corda até 25? Porque nesse cenário, às vezes, o doente não é incomum ter um clearance reduzido. Nos ajuda, por favor. Bom, também questões de bastante cunho prático, né, Marcelo? Assim, os dados são tão consistentes, como os colegas já comentaram, os dados são tão fortes, colocando os inibidores da SGLT2 como um pilar indiscutível no tratamento da insuficiência cardíaca, da fração de ejeção reduzida, né? Isso está bem claro, fração de ejeção menor que 40%, esses são os estudos que embasam agora os resultados tão bons, mas, por outro lado, nos abre a perspectiva de querer usar e ampliar esse uso fora até dos trials. Na função preservada, é a grande questão que todos nós que trabalhamos com ciência cardíaca, clínicos e especialistas em ciência cardíaca, almejamos, né? Uma droga que tenha um real impacto de redução de desfechos duros em ICFEP. Vamos aguardar os estudos que vão comprovar. Mas também já foi discutido aqui que esses pacientes com ICFEP muitas vezes têm diabetes, eles estão recebendo essa medicação juntamente com metformina e outras drogas para o controle da sua diabetes. Então, acho que vai ser uma droga que tem esse papel indiscutível. Se vai atingir desfechos duros, os estudos vão mostrar. No classe 4, eu tenderia a utilizar, porque é o paciente que está se mostrando refratário, ele vem evoluindo com piora clínica, os dados são muito consistentes, eu acho que nós poderíamos usar. Diferentemente do choque cardiogênico, aí é um outro cenário, o paciente chega mal perfundido, com aumento de lactato, esse já seria um cenário diferente, que não seria o tópico da discussão. Mas um classe 4 clássico, imagino que sim. Clearance de creatinina. Da função renal, classicamente é 30%, né? O clearance de 30 ml por quilo por minuto. Existem dados já da literatura que colocaram pacientes que evoluíram com piora da função renal, inclusive com a aprovação do FDA, para que esses pacientes continuassem utilizando os inibidores da SGLT2, mesmo pacientes pré-dialíticos, pelo grau de segurança que essas drogas atingiram, segurança e tolerabilidade. Então, hoje é 30%, mas eu imagino que nós vamos, com o tempo, utilizar para os pacientes com clearance mais rebaixado. Então, eu acho que é uma droga indiscutível, é indicação 1, nível de evidência A para ICFER, esperamos que seja para ICFEP também e que a gente vai, aos poucos, na prática clínica, ampliando essas indicações, porque realmente o remédio é seguro e melhora muito os pacientes com insuficiência cardíaca. Bom, não temos como, nesse assunto, deixar de trazer algo que tem gerado uma falsa interpretação. Esse fármaco substitui o diurético por ter uma ação natriurética e o quanto que essa ação natriurética é significativa e por quanto ela persiste, né? E eu estou dando esse fármaco, eu fico com receio de dar furosemida. Então, esse é o mundo real. A pergunta que eu quero trazer para o Dr. Fábio, se esse mundo real tem respaldo nos estudos, Fábio. Eu não estou dizendo que eu faço, mas estou me colocando no mundo real. Eu dei o inibidor do SGLT2, eu vou diminuir o meu Lasix. Ou posso não dar mão do Lasix, já que o meu doente pode ficar hipotenso, e com isso eu consigo ter um efeito diurético dele sustentado. Isso é fato mesmo ou não? Um fármaco
pressupõe o não uso do outro. Como é que é isso? Nos ajuda, por favor, Fábio. Como muito bem a Fabiana e o professor Pereira haviam comentado, o efeito do SGTL2 na diurese, por ele diminuir a reabsorção de glicose e também ter efeito natriurético, ele acaba tendo uma excreção aumentada de água livre. Com esse aumento da excreção de água livre, ele tem também um efeito diurético. Por outro lado, dados também do estudo EMPA-REG, eles mostram que mesmo com a excreção dessa água livre em excesso, ela é mais do extravascular do que do intravascular, ocasionando menos chance de ter hipovolemia. Além disso, nós sabemos também que a presença do SGTL2, ao contrário do que acontece com o diurético, os diuréticos aumentam o sistema renina-angiotensina e podem causar piora da função renal. Por outro lado, os antagonistas do SGTL2 têm uma antagonização do sistema renina-angiotensina e também preservando a função renal. Se nós pegarmos o mundo real, 85% dos pacientes utilizam diurético. No estudo do Paradigm, praticamente 15% não tomavam diurético e a dose média de diurético era 49 miligramas. Então, o que chama atenção é que muitas vezes a introdução do uso de diurético é naquele paciente que tem congestão, que tem sintomas, sinais de insuficiência cardíaca. Se nós formos pegarmos dados do estudo DAPA Heart Failure, que pegou pacientes sem uso de diurético, doses de 40 miligramas e doses acima de 40 miligramas, a introdução da DAPA foi eficaz nas 3 formas dos pacientes, mesmo aqueles que não tomavam diurético, até naqueles que tomavam muito diurético. E a sugestão que nesse estudo, que talvez quando você tiver a utilização desses pacientes, talvez possa, desde que o paciente permita, diminuir um pouquinho a dose do furosemida, permitindo equacionar melhor a volemia desses pacientes. A introdução do diurético sempre deve ser ponderada sintomatologia, sinais e sintomas de congestão cardíaca. Muito bem, então vejam, não substitui a furosemida, não preconiza você não dar furosemida, ou não tenha receio, como o Fábio muito bem colocou, em associá-lo com a furosemida. Você não está aumentando eventos adversos. Baseado nisso, vamos fechar esse bloco, que é trazendo ao doutor Evandro, uma vez agora que eu tenho um fármaco que é comprovadamente eficaz, que é um fármaco que é comprovadamente bioseguro, que é um fármaco que não tem interação fármaco-alimentar, que é um fármaco que não trouxe grandes interações fármaco-fármaco, e por fim, como foi colocado aqui, não veio para substituir nenhum fármaco, como foi muito bem colocado ontem pelo professor Marcos, não é ou, é e, ou seja, ele vem como aditivo ao tratamento. Então, Evandro, como é que você agora orienta para finalizar a adição desse fármaco dentro do conjunto de pilares do tratamento do paciente com insuficiência cardíaca? Começa tudo junto? Começa escalonado? Ou eu preciso testar primeiro ou não? Eu posso ficar seguro de realizar qual tipo de início de tratamento? Muito boa observação, Mantera. Na realidade, o Dr. McMurray tem chamado a atenção da inércia clínica e de um certo receio da gente, ao começar os medicamentos por etapa, acabar esquecendo de utilizar todos esses medicamentos de uma forma sinérgica. Então, hoje, a moderna farmacoterapia, provavelmente essa visão vai estar fortemente nas diretrizes, é justamente a gente começar com um pacote de medicamento. Então, o tratamento da hipertensão é um tratamento de tentativa e erro. O tratamento das infecções é medicina de precisão guiado por antibiograma. O tratamento da insuficiência cardíaca é um tratamento por pacotes. No passado, esse pacote era direcionado para a classe funcional. E hoje, ele vai ser inicialmente por fenótipo clínico. Se você tem um fenótipo ICFR, você vai lançar mão desse conjunto de medicamentos, obviamente enxergando que provavelmente essa classe de droga, nova classe dos inibidores SGLT2, eles deixarão de ter esse nome
drogas antidiabéticas. Vai ser parecido com o Ancoron, como é a mildarona, que começou como uma droga anti-isquêmica e hoje é um antiarrítmico. Então nós teremos uma classe de drogas que nós vamos conseguir preencher a lacuna fisiopatológica, que ela começa como uma droga antidiabética e é uma droga que corrige pouco os níveis de glicemia, que tem efeitos adicionais ainda abertos do entendimento. Quando a gente fala do efeito diurético dessa classe de drogas, não é que ele não exista, não é? E ele existe inicialmente, esse efeito diurético, quando você inicia num paciente diabético. Mas aquilo que o Marcelo chamou a atenção é que muitos pacientes, depois de algum tempo, e se eles não são pacientes diabéticos, não existe uma contínua perda de líquido, não é? E da diurese. Mas existe uma coisa interessante, que é a diminuição do edema intersticial. E esse edema intersticial, seja no rim, seja no coração, porque o edema miocárdico hoje é um ponto importante dentro do processo da contratilidade, além dos outros efeitos metabólicos e na homeostasia. Então, essa classe de drogas, ela começa a entrar hoje numa visão muito bem explorada por Dr. McMurray, que é a visão da inércia clínica. Nós clínicos, frente a uma doença progressiva e fatal, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, acabou de sair um roadmap da World Heart Federation, mostrando que em alguns países, Monteiro, a partir do início do diagnóstico da ICFR, o paciente tem uma sobrevida em 2 a 3 anos menor do que 40% em alguns lugares do mundo, provavelmente por falta de acesso à terapia e cuidados especializados. Então, eu gosto muito dessa sua visão, né, que é a visão hoje em pacote, né? Então, e obviamente o pacote do diurético a gente normalmente evita utilizar porque não reduz morbimortalidade. E a gente vai guiar o diurético como uma estratégia que reduz edema, sim. Se o paciente tem menos edema, você vai retirando o diurético e vai ficando com um conjunto de clássicos de drogas que mudaram a evolução da insuficiência cardíaca. Então, eu acho que essa mesa, ela conecta isso. A visão moderna, combater a inércia clínica e, obviamente, os 5 pilares no paciente, no seu consultório e, obviamente, como o professor Pereira chamou a atenção, no momento que o paciente tem a transição de cuidado para casa, não esquecer nunca da gente estar com esses 5 medicamentos em uso. Muito bom. Eu acredito que ficou claro para vocês, com o suporte, a credibilidade, principalmente calcado na experiência dos grandes líderes, dando a você segurança. Nós abordamos aqui desde para quem usar, como usar, por que usar e as situações polêmicas para cada situação e principalmente para quem não usar. E finalizando, como juntar esses medicamentos dentro do que nós já conhecemos como tratamento básico da insuficiência cardíaca para termos os melhores resultados. Eu agradeço muito a sua atenção e fico muito feliz de você estar aqui conosco para a gente poder compartilhar com você a melhora da sua prática clínica. Obrigado.